CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Que vocês consigam captar as mensagens do nosso querido irmão Adriano, que passará para nós a respeito das questões 702 a 710 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei da conservação. Assim, vamos procurar, até os celulares, nós evitarmos de olhar no celular, atender o celular. Se porventura nós tivermos a necessidade de permanecer com o celular ligado, deixa ele em estado de vibracol. O celular é uma desculpa que muitas das vezes nós utilizamos indiretamente, que todos nós temos bons amigos e alguns amigos não muito afeitos a nós. Muitas das vezes chegam mensagens a nós para tirar nossa atenção, para não ouvir o que o expositor quer falar para nós, e aí nós deixamos uma informação boa, orientadora, escapar, e nós perdemos essa oportunidade. Então vamos procurar sempre ficar lúcido, procurar vivenciar as palavras do nosso querido irmão, que tem uma certeza absoluta, se estamos aqui não é por acaso, se o irmão está aqui com esses estudos dele, essas pesquisas que ele fez, também não é por acaso. É necessidade de todos nós em adquirir esses conhecimentos. Temos também o dia das nossas reuniões públicas, é sábado, às 10 horas da manhã, temos sábados às 17 horas e temos duas quarta-feiras, às 15 horas e às 21 horas. Todos às 21 horas não, às 19 horas, de 19 às 20. Então nós temos as reuniões públicas em horários diversos para alcançarmos a necessidade dos nossos queridos irmãos. Como também nós temos os cursos na casa em todos os dias da semana, exceto sexta-feira, para também alcançarmos a necessidade de cada um. Uns podem vir 8 horas da manhã, outros 9, outros 10, outros à parte da tarde, outros à noite. Nós temos vários cursos na casa. E na próxima quinta-feira agora estamos inaugurando também outro curso, que é o Livro dos Espíritos, quer dizer, mais um curso do Livro dos Espíritos, que é 8 horas da manhã. Porque tem muitos irmãos que trabalham 10 horas e não alcança o estudo das 9. Então, será aberto mais um estudo, 8 horas da manhã, de 8 às 9, e aí teremos condições de ir para o trabalho, de alcançar ainda o dia de labor. E outra coisa também, muitas das vezes, nós não temos nada que ver em casa, a televisão está um pouco maçante em todos os sentidos, até em filmes. Vamos procurar vamos ouvir uma reunião pública, vamos ouvir uma live. Aí nós temos o site, o nosso site aqui do centro, que é Centro Espírita Altivo Panfiro.com. Esse Panfiro é com PH. Então, muitas das vezes a gente não consegue alcançar, que a gente coloca no normal. Mas o Panfiro, quer dizer, Centro Espírita Panfiro, o Panfiro é com PH, aí a tela abre para nós e nós lá temos vários tipos de reuniões públicas, de lives. É só nós acessarmos, inclusive o Livro dos Espíritos, temos o estudo deles em lives. É acessarmos e participar daquele estudo. Uma outra coisa também que nós aqui na casa nós temos, como hoje mesmo, todos nós vivenciamos, esse nosso trabalho de Antônio de Aquino, dos nossos queridos irmãos. Então nós damos também as cestas básicas.
Então, porventura, aquele que tem condições, vai ao mercado, aí comprar um produto não perecível e trazer aqui para nós, para que nós possamos engordar um pouco as cestas dos nossos queridos irmãos. Uma outra coisa também que nós precisamos é vestuário, calçados, lógico que tudo em bom estado, porque se a pessoa já é necessitada, muitas das vezes não tem nem máquina de costura em casa para costurar aquela roupa, ou então o calçado também tem que ser tudo que está sendo próprio para ser utilizado de imediato. Aí, uma outra coisa também, nesse nosso site, nós lá encontramos também, a pessoa fala assim, eu quero auxiliar o centro espírita. Todos nós temos despesa, é igual na nossa casa. É luz, é água, é limpeza, é funcionário. Eu quero auxiliar o centro. Do que puder, querendo ajudar, lá no site também nós temos nossos bancos, contas financeiras que utilizam. Aqui na casa, ninguém recebe dinheiro. Ninguém aqui quer dar dinheiro, não dê para ninguém aqui. Dinheiro é só lá na conta do SEAP. Uma outra coisa também que nós temos aqui é o atendimento fraterno. Então, o irmão que tem necessidade de conversar com alguém, está com um problema, então é só ficar sentado no seu lugar, que no final da palestra o irmão comparecerá a ele e conversará com ele. São irmãos totalmente responsáveis pelos seus atos e saibam que o que ali ficar falado, conversado, orientado, ficará entre ambas as partes. Assim sendo, nós vamos agora iniciar nossa reunião pública. O nosso querido irmão Carlos, ele vai falar para nós na hora do passe do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, do capítulo 11, versículos 5 a 7. Amarra o próximo como a si mesmo, que nos diz assim: a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometeram no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa aos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo eles lhe apresentado o dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, eles se admiravam da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa informação está em Mateus, capítulo 22, capítulo 15 a 22. E o nosso querido irmão Allan Kardec nos diz assim sobre essa parábola. A questão proposta a Jesus foi devido ao horror que os judeus tinham ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fazendo dele uma questão religiosa. Um numeroso partido se havia formado para recusar o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era, para eles, uma questão irritante da atualidade, sem que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Seria sem nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, porquanto eles esperavam, de acordo com a resposta de Jesus, colocar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, esquiva-se da dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que se dê a cada um o que lhe é devido. No item 7 nos diz: não se deve entender a afirmativa:
dai a César o que é de César, de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumindo sob uma forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz que devemos agir com os outros como gostaria que eles agissem conosco. Condena todo prejuízo material e moral causado aos outros, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Ele se estende ao cumprimento dos deveres para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para todos os indivíduos. Assim sendo, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai. Agradecer a esses nossos queridos benfeitores por mais uma vez nos trazer a uma reunião pública, onde aqui nós alcançaremos o que Jesus quer falar para nós, através das palavras do nosso querido irmão Adriano, mostrando a cada um de nós o verdadeiro valor do que é o amor de Deus para cada um de nós. Colocando na nossa mente, na nossa cabeça, que nós somos obras de Deus. Todos nós somos obras e o Pai quer para cada um de nós, sem distinção, a prática do amor e da caridade constante para consigo e para com o próprio Pai, o reconhecendo como Deus. Assim sendo, pedimos mentores da casa a orientação, o fortalecimento necessário. Agradecemos nosso querido irmão Altivo Panfiro pelo acolhimento fraterno que deu a cada um de nós, nos abraçando e nos acalentando nessa busca do saber. Assim sendo, agradecido a nossos queridos benfeitores, a Deus nosso Pai, onde nós pedimos a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nosso querido irmão Adriano, ele falará para nós do livro dos Espíritos, da questão 702 a 710, que é a lei da conservação, que é o capítulo 5, que diz assim para nós a questão 702, que fala sobre o instinto da conservação. Pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. É dada a todos os seres, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é raciocinado. E a questão 704 fala para nós sobre os meios de conservação, que nos diz assim: dando ao homem a necessidade de viver, Deus ter-lhe-á fornecido sempre os meios de consegui-lo? Resposta: sim. E se ele não os encontra, é que não os compreende. Deus não daria ao homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. É por isso que fez a terra produzir o necessário a todos os seus habitantes, pois apenas o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E a questão 710 diz assim para nós: nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar? Resposta: sim, mas seus alimentos correspondem à sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciosos para vossos estômagos grosseiros, assim como eles não poderiam digerir os vossos. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão Adriano e que o nosso querido Mestre Jesus te envolva na sua tarefa. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo bom dia. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações.
A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, bonita ainda de inverno, com friozinho gostoso. E antes de adentrarmos no assunto específico que nos toca nesta manhã, para falarmos um pouco da lei de conservação, a gente sempre tem sido convidado a refletir um pouquinho inicialmente acerca da necessidade de empreendermos um esforço para enaltecermos o sentimento de gratidão. É certo que muitos de nós, passando pelas mais variadas turbulências da vida, nem sempre conseguimos alcançar ou lembrar do objetivo maior, que é passarmos pelas mais variadas provas a fim de crescermos, de aprendermos, de evoluirmos e de conseguirmos sair daqui um pouco melhores. E quando a gente percebe que todo o universo é criado em cima de leis inteligentes e que existe um grande Criador, a causa primeira ou primária de tudo e de todos, é necessário que a gente sempre agradeça a Deus, converse, visualize o universo, a natureza que nos envolve e que a gente possa sempre visualizar que nada disso foi criado por acaso. Tudo no universo é inteligente, tudo demonstra uma lei inteligente e por trás de algo inteligente existe um comando inteligente. E esse comando inteligente é de Deus. Esse grande Criador, que segundo Jesus continua criando até hoje, o nosso Mestre Jesus também, ele qualificou muitos espíritos antes de nós para que pudesse alcançar a pureza. Cada espírito que chega à condição de puro ganha por mérito o galardão de co-criador em plano maior. E assim, como nosso guia e modelo, vislumbramos Jesus de Nazaré, esse ser que veio pessoalmente trazer a boa nova, nos apresentar de início essas leis universais, e a ele também necessitamos agradecer muito, diariamente. Conversações íntimas minhas, falo, Senhor Jesus, perdoa esse irmão aqui, que eu sei que eu dou muito trabalho para o Senhor. Então, muito obrigado por o Senhor estar me aturando até hoje e continuar investindo em mim. E nesse bate-papo singelo, mas de coração, a gente vai percebendo o quanto Jesus nos ama, porque Ele está sempre disposto, em nome de Deus, a dar uma nova oportunidade a cada um de nós, para que a gente possa continuar a nossa trajetória. E assim como Deus cria e qualifica, Jesus também é um grande qualificador de almas. E muitos espíritos que por aqui passaram, alguns deles vinculados a cada um de nós, estão, pelo amor de Jesus e por mérito próprio, num patamar superior ao nosso. Falamos aqui dos nossos anjos da guarda. Cada um de nós que aqui nos encontramos temos um anjo da guarda, um espírito superior a nós que nos ama, que nos compreende não apenas via de regra desta encarnação, mas que já nos acompanha há várias e várias encarnações, que deu aval para que pudéssemos estar aqui, que fica feliz quando a gente consegue alavancar o nosso progresso e que está conosco mesmo diante das quedas, das derrotas, das dificuldades. De vez em quando, pela nossa rebeldia, ele se afasta para a gente aprender, muitas vezes, infelizmente, pela dor, porque nós buscamos, mas sempre que a gente pede, Ele está conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo e nos convidando a compreendermos que só depende de nós, estarmos em condições melhores. Ao nosso anjo da guarda também, o nosso muitíssimo obrigado. E para fechar o sentimento de gratidão, como é bom quando a gente começa a despertar para a fé, e a gente encontra uma instituição religiosa que nos acolhe. A todas as instituições religiosas fica aqui o nosso muitíssimo obrigado. Mas para nós, em especial, para a nossa querida e amada Casa Espírita, fica esse sentimento de gratidão. Gratidão por nos receber, por nos acolher, por nos convidar ao estudo, à fé raciocinada, por nos dar o suporte sem que a gente perceba, porque quantos de nós, pelo simples fato de adentrarmos na casa espírita, somos socorridos, recebemos fluidos de saúde, de harmonia, de pacificação, de bom ânimo,
E via de regra, com certeza, todos nós conseguimos sair daqui melhores do que quando chegamos. E é o que a gente pede nesse momento, que todos possamos sair daqui um pouco melhores. Feito esse trabalho inicial, então, a gente hoje, como o nosso querido amigo e irmão falou, a gente está sendo convidado a bater um papo acerca do Livro dos Espíritos, especificamente na sua terceira parte, capítulo 5º, que vai tratar da lei de conservação, questões 702 e 710. De uma forma ampla e genérica, Allan Kardec, um grande didata, um grande professor, um grande pesquisador e cientista da sua época, um espírito de escola que aqui reencarnou em missão para trazer, junto com os espíritos superiores, uma nova visão de crescimento e uma apresentação de quem efetivamente somos, espíritos, e não homens ou mulheres. Não somos o corpo que nos abriga, mas somos a essência que comanda esse corpo. Ele trabalhou inicialmente, publicou a partir de 18 de abril de 1857, esse livro maravilhoso, que ele não quis dar o nome dele, ele não quis dar ênfase a ele como coordenador, como catalogador de todas as pesquisas empreendidas, mas ele tinha a convicção de que, apesar das perguntas coerentes, as respostas coerentes eram dos espíritos, e muitas delas contrárias à sua opinião pessoal naquele momento, e até anos-luz à frente, até mesmo do conhecimento que ele adquirira naquela encarnação. Então ele dá o nome de Livro dos Espíritos. O livro não era dele, o livro era dos espíritos superiores que, com a permissão de Jesus, nos trouxeram esses ensinamentos. E no campo da didática, ele dividiu esse livro em 4 partes. Inicialmente 3, 501 perguntas, se não me falha, memória, posso estar equivocado, mas depois ele faz uma revisão, uma ampliação e chega a essas 1019 que temos hoje, mais de 1019, porque tem subpergunta A, subpergunta B, mas didaticamente mais de 1000 questionamentos de Kardec, com respostas muitíssimo coerentes e que fazem com que a gente comece a perceber a nossa trajetória evolutiva. Na primeira parte ele vai falar de Deus, do princípio inteligente, do princípio material, vai nos dar a visão dessa construção ampla de Deus. Na segunda parte ele vai falar do espírito que somos cada um de nós, do mundo espiritual, da verdadeira pátria, que é a pátria imortal, questiona sobre o processo reencarnatório, sobre a desencarnação, sobre a perturbação. Na terceira parte ele vai nos apresentar, de acordo com o decálogo de Moisés, as chamadas leis morais, ou leis divinas, as leis que regem o universo, leis que são imutáveis e que aos poucos a gente vai começando a aprender e compreender. E chegamos na quarta parte, onde ele vai trazer para nós esperança, consolação, vai demonstrar que, apesar de todas as dificuldades, é necessário compreender que ou existe uma causa atual de aflição ou uma causa anterior, mas que, se nós soubermos suportar com paciência e resignação toda e qualquer adversidade que porventura venhamos a passar, lá na frente, com fé no futuro, dias melhores virão. Para a gente ficar hoje um pedacinho da terceira parte. Então nós estamos, dentro desse processo na Casa Espírita, estudando um pouquinho as leis morais. Quando se fala de lei moral, é necessário compreender que não é uma lei humana. A lei humana é imperfeita, ela surge de acordo com a necessidade de um povo em determinado momento dentro do seu grau evolutivo. Mas a lei moral, por ter sido criada por Deus e visando reger todo o universo, ela continua no tempo e no espaço, surtindo seus devidos efeitos, e a gente vai começando a compreender e fazer um trabalho de aprofundamento de acordo com o nosso grau evolutivo. Mas ela continuará a ser, e ela traz para a gente esse amor perfeito de Deus que a gente não vê e não compreende, mas que a gente já começa a ter a certeza da sua existência e da sua qualificação superior a qualquer espírito criado por Deus.
No capítulo 5º, Kardec vai trazer uma lei importantíssima, porque ela está vinculada a outras leis, e todas essas leis, na realidade, elas estão intercaladas. Quando se fala em lei de conservação, Kardec visa trazer para a gente o porquê da conservação nos seus mais variados aspectos, tanto a nível de instinto, quanto a nível dos meios de conservação. E aí eu vou trazer aqui o conceito de dicionário para a gente começar a bater esse nosso papo. Conceito de conservação, segundo o dicionário online lá do nosso Google, né? É uma designação dada aos princípios e técnicas que buscam a utilização racional dos recursos naturais, ou seja, a proteção desses recursos em uma perspectiva de sustentabilidade. É o ato de conservar, é o ato de dar manutenção, é a conservação, inclusive, de nossa cultura, de nossas tradições. Então, quando se fala em conservar, fala-se em proteger. E tudo aquilo que a gente protege, que a gente zela, tende a durar mais tempo. E aí surge para nós a visão. Nós estamos num mundo material e o nosso campo de conhecimento, ele lida sempre com início, meio e fim. Por mais longa seja a duração de determinado equipamento material, a gente sabe que uma hora, principalmente se não houver conservação, esse equipamento ele vai entrar em colapso. É aquele carro zero que a gente sonha, que a gente compra, e de repente 2 irmãos são agraciados com esse carro zero, completam 18 anos e ganham dos pais um carro 0 quilômetro, ou trabalham e por mérito conseguem comprar aquele carro sonhado. Um irmão, ele pega o carro, ele dá cavalinho de pau, ele acelera, ele ultrapassa o sinal vermelho, ele freia bruscamente, ele não troca o óleo, não vê o nível do óleo do carro, não vê o nível da água do radiador. Esse carro é 0 quilômetros, mas pela falta de manutenção, diz ele, de respeito, haverá uma tendência em que ele tenha uma vida útil menor do que o carro do outro irmão. Porque o outro irmão recebeu o mesmo carro 0 quilômetro, mas ele anda dentro da velocidade permitida, ele cuida do carro, ele lava, ele troca o óleo, ele vê o disco de embreagem, ele dá toda a manutenção no seu veículo. E ele consegue, assim, com o mesmo carro que o outro irmão recebeu, dar uma vida útil de qualidade com segurança a esse carro muito maior do que a do outro irmão. Meses depois, o carro do outro irmão já estava cheio de barulho, enquanto que o dele estava direitinho, ele continuou a caminhada dele. Conservar é a visualização de que todos os recursos que se encontram à nossa disposição têm uma vida útil. E quanto mais zelo, apesar do convite ao desapego, então isso é importante, o convite para o espírito imortal é vivenciar as experiências da matéria, mas não ficar apegado à matéria. Então eu vou zelar, eu vou conservar o meu veículo, a minha motocicleta, porque eu preciso dela como um meio de transporte, mas eu não tenho que ficar apegado ao ponto de estabelecer um processo de desequilíbrio, tanto na busca quanto na manutenção desses recursos. E assim, entendendo o que é conservação, e visualizando que Kardec afirma e os espíritos superiores confirmam e apresentam para nós como uma lei universal, é necessário entender exatamente esse binômio. Por que eu preciso conservar se eles estão me convidando a desapegar? Por que não é melhor deixar de lado? Mas espera aí, nós não falamos apenas dos recursos materiais que nos envolvem. É necessário compreender que o corpo humano, que nos foi dado por acréscimo de misericórdia, é um instrumento do meu progresso. Eu não sou esse corpo que eu tenho. Esse corpo foi me direcionado com o aval do meu mentor, do meu anjo da guarda, para que eu pudesse reencarnar e, de acordo com as nossas necessidades, pudéssemos vivenciar as experiências necessárias para o nosso aprendizado.
Vinculados ao mundo de expiações e de provas, eu preciso compreender que eu sou responsável por aquilo que eu faço. E nem sempre eu caminhei de forma equilibrada lá atrás. Então eu planejo com meu anjo da guarda momentos importantes em que eu vou passar por situações difíceis. Provas importantes para que eu possa me qualificar e evoluir mais rápido. E ora, se eu não estou cuidando do meu corpo como eu deveria, quando um momento difícil desse se aproxima e quando ele se consolida, talvez eu não esteja com o corpo preparado pela minha negligência para vivenciar uma situação importante, como a perda de um ente amado e querido, cuja minha pressão pode aumentar, eu posso até infartar, por não estar cuidando do meu corpo. Então é necessário compreender toda essa dinâmica. E Kardec vai começar a trabalhar para a gente esse conceito e a importância de nós darmos manutenção e conservarmos os nossos recursos, inclusive a natureza, demonstrando para a gente que em todos nós, independente do grau intelectual, da atividade moral que porventura tenhamos, todos nós temos instinto. E aí ele começa pelo instinto de conservação. E ele vai perguntar se Deus agraciou os seres vivos com instinto. E qual é o objetivo do instinto? Então, mais uma vez, a gente vai procurar o dicionário para conceituar. O que é instinto? E o dicionário vai trazer o seguinte conceito. É um impulso interior que faz um animal, grifemos nós, o dicionário vincula o instinto ao animal, é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria, da sua espécie ou da sua prole. Então vejam que o nosso conceito humano ele está voltado, no campo do instinto, ao corpo animal. Mas quando a gente analisa com Allan Kardec, a partir da questão 702, o plano espiritual afirma para Allan Kardec que todo ser vivo é dotado de instinto. E aí, pegando o próprio Kardec, trazendo o conceito, dos seres vivos e diferenciando dos seres inanimados, a gente vai perceber que dentro dessa classificação, seres com ausência de vida e seres com vida, nós vamos visualizar vegetais, animais e o próprio homem. E quando eles afirmam que todos os seres vivos são dotados de instinto, isso nos leva a perceber que não é apenas um animal que vive instintivamente. A planta tem recursos instintivos, o vegetal tem esses recursos. No animal, nós visualizamos o instinto de forma mais aflorada, mas o ser humano também é dotado de instintos, só que a gente acaba esquecendo disso. E eles vão afirmar para a gente que muitos dos nossos equívocos estão exatamente em desprezarmos o instinto que existe em cada um de nós. Se esse instinto é um mecanismo de proteção para a manutenção da vida, mecanismo esse inconsciente, a gente estuda com os espíritos superiores que quando Deus cria o princípio inteligente, ele liga esse princípio inteligente ao princípio material. E o princípio material é o recurso utilizado pelo princípio inteligente para ele lidar com a matéria, aprender e evoluir. E essa ligação ela se dá desde o reino mineral, onde o princípio inteligente vai aprender o processo de agregação molecular. E quando ele desenvolve todo o conhecimento possível sobre a agregação molecular, Deus o convida a ultrapassar aquele estágio e começar o seu estágio no reino vegetal, onde o princípio inteligente que traz consigo o conhecimento de agregação, para aí começar a trabalhar com células vivas que precisam se manter unidas, ele vai começar a conhecer as impressões dia, noite, quente, frio, ele vai começar a se alimentar pelas raízes, ele vai começar a fazer o trabalho de respiração, de troca de gases, como a fotossíntese, e ele vai evoluindo. Visualizamos o instinto de forma maquinal, é a afirmação que eles trazem para Kardec no Livro dos Espíritos, no reino vegetal.
Se você corta uma planta, ela não fica tristinha porque foi podada, porque foi cortada. Ela vai fazer um esforço hercúleo para desenvolver novos ramos, brotar, crescer e continuar o seu processo. E se for uma árvore frutífera, ela vai florescer e vai frutificar. Muitas sementinhas jogadas em frestas de calçada, instintivamente ali brotam, sem que ninguém regue. E brotam em locais difíceis. E muitas vezes vão florescer. A gente vê fotos desse milagre, entre aspas, da natureza acontecendo. Em calçadas em que ninguém cuida, mas que a vegetação ali surge, ali brota exuberante, floresce e deixa até o local mais belo. Então, mesmo que eu corte uma árvore, a não ser que eu injete um veneno, arranque-a pela raiz, ela vai instintivamente continuar criando um esforço, isso está no seu código genético, está no seu DNA, para continuar crescendo e reformular o seu processo, a sua finalidade, que é de trazer oxigênio, que é de embelezar com as flores, que podem até frutificar e trazer alimento para os animais e para cada um de nós. Esse processo, então, de busca pela manutenção da vida, que desde o vegetal nós vislumbramos, ele vai se enriquecer no reino animal. Quando Deus, então, tira o princípio inteligente do reino vegetal, que aprendeu e trouxe consigo a agregação do mineral, que aprendeu e trouxe consigo as impressões da natureza no reino vegetal, e agora ele começa exatamente a trabalhar de forma mais acelerada e profunda o instinto. Quando se fala em instinto, é proteção, é preservação da vida, é manutenção da espécie. É aquela cadela que entra no cio, tem os seus animaizinhos e os protege com a própria vida. Mas depois que ela começa a perceber que eles já estão criando o dentinho, que aquele dente começa a machucar suas mamas, ela mesma os larga instintivamente, porque daqui a pouco ela vai entrar num novo ciclo reprodutivo. E ela precisa se manter viva. Ela vai encontrar um local para que a cria venha protegida, ela vai cercar de todo zelo, mas depois vida que segue, e aí vai ser com cada um deles, se serão adotados, se serão cachorros de rua, o instinto vai falar mais alto, e mesmo que ninguém os adote, que eles não tenham um lar para serem criados, protegidos, para tomar vacina, para comer aquela raçãozinha que eles adoram, eles vão se virar, vão rasgar saco de rua, vão procurar alimento, vão se reproduzir se não forem castrados. Isso tudo é instinto, a gente não pensa, a gente age para ficar vivo automaticamente. E quando ele aprende tudo no campo do instinto, esse princípio inteligente ele passa por uma movimentação no plano espiritual que o individualiza, para que aí sim Deus o coloque como espírito imortal, saindo pura e simplesmente do campo do instinto, mas sendo dotado de pensamento e vontade, ele consiga aprender. E conforme ele vai se intelectualizando, ele vai conseguindo discernir o certo do errado. E aí no reino hominal do instinto, eu começo a visualizar as sensações. E das sensações, eu começo a visualizar as emoções. E a emoção mais bela, mais profunda e a mais difícil de conquistar é a emoção do amor, que está aí para todos nós e que Jesus nos convidou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o objetivo final. É nos intelectualizarmos para utilizarmos toda a nossa inteligência no caminho do bem, buscando o amor, buscando a comunhão universal. Então eu perco esse instinto quando eu chego à condição e sou individualizado como ser humano? Não. A cada encarnação, um corpo, e esse corpo é animal. Esse corpo necessita comer, esse corpo necessita se proteger, esse corpo necessita dormir em local seguro, esse corpo vai ter a possibilidade da
energia sexual para permitir que novos espíritos venham e também tenham as suas experiências. E aí, quando aqui estamos, para diferenciarmos a inteligência do instinto, para a gente entender que é algo que já foi absorvido pelo ser humano, não é de hoje, e que agimos no impulso no campo do instinto e não raciocinando, a gente vai tentar pegar um exemplo. Eu chego em determinado cruzamento, quero sair daqui do centro e olho para a rua, uma rua movimentada de mão dupla. Então, a minha inteligência diz, que a minha mãe me ensinou, que numa rua dessa eu preciso olhar para um lado e olhar para o outro. Eu preciso buscar uma faixa de pedestre, eu preciso buscar um sinal, eu preciso esperar o sinal ficar vermelho para os carros e abrir para a minha passagem. Enquanto eu estou refletindo sobre isso e escolhendo o melhor local para que eu possa atravessar a rua, isso é inteligência. É hábito adquirido, consolidado pelo espírito imortal. Mas nem sempre a gente se lembra de traçar todo esse campo de inteligência para atravessar uma rua. E às vezes a gente está numa caminhada, com fone de ouvido, escutando uma música ou escutando uma palestra, e a nossa inteligência meio que fica em devaneio. E a gente vai atravessar uma rua. E de repente vem um motociclista igual a Adriano, naquela faixa criada pelo motociclista, que é entre dois carros, perigosíssima, e a pessoa que está escutando o fone de ouvido não se dá conta. Mas assim que ela escuta uma buzina, assim que ela escuta uma freada, ela cria um impulso, uma força íntima, às vezes tamanha, que faz com que um idoso consiga dar um salto para trás, que ele se pergunta assim, como é que eu consegui fazer isso se eu tenho artrose? Naquele momento foi instintivo. Todos esses milênios de aprendizado surgem de forma rápida, sem raciocínio, para dizer, é a tua vida que está em risco, age. E ele vai agir sem raciocinar. É um pulo para frente, é um pulo para trás, é uma saída de quadril que ele não sabe como ele fez, mas ele conseguiu automaticamente se desvencilhar daquilo que se apresentou como um perigo à vida que ele precisa ter para continuar aprendendo. Então, o instinto, segundo Allan Kardec, os espíritos superiores, ele se apresenta nesse sentido. Quanto mais tempo eu puder ficar aqui com vocês, maior a possibilidade de aprendizado. A cada dia, um novo nascer de sol, uma nova experiência, um novo bom dia, um novo livro, um novo alimento, um novo tempero, uma nova circunstância de atrito, em que eu serei convidado a perdoar, mas muitas vezes não vou agir assim, mas conforme eu vou evoluindo, eu percebo que eu errei. É para isso que a gente está aqui, é por isso que nós precisamos de tempo. E quanto mais tempo ficarmos aqui, maior a possibilidade do aprendizado necessário. E isso quem faz é o instinto, junto com a minha inteligência, porque eu já não estou pura e simplesmente no reino animal, o meu corpo é animal, mas eu estou numa faixa acima, eu estou no reino hominal, sou dotado de pensamento, vontade, direito sagrado de escolha, livre-arbítrio, e unindo a minha inteligência com esses recursos de proteção, se eu quiser direcionar e canalizar isso para o meu bem, eu vou ter condição de ficar mais tempo aqui, cuidando do meu corpo, indo ao médico, fazendo exames cada vez mais precisos para diagnosticar por imagens determinados distúrbios que eu tenho, procurando me tratar, vindo à casa espírita. E a gente muitas vezes não se dá conta que enquanto nós estamos aqui, ou de forma presencial, ou até mesmo em nossos lares assistindo uma palestra, nós estamos sendo tratados. O médico, que é importantíssimo, e que ajuda na preservação do corpo físico, que é o nosso instrumento, ele está cuidando de 1/3 daquilo que eu represento. Ele está cuidando do meu corpo físico. Mas eu tenho um corpo espiritual e eu, como espírito, preciso me equilibrar.
Então, quando eu venho e pego um bom livro e faço uma boa leitura, quando eu venho à casa espírita e assisto uma palestra, como o irmão convidou, quando eu estou no ônibus, ao invés de ficar vinculado às fofocas, às dificuldades, eu estou ali buscando uma palestra, um estudo edificante, como espírito, eu estou aurindo energias superiores a mim que me auxiliam a sintonizar com os mentores. E se eu, como espírito, estou começando a me equilibrar e buscar um patamar de maior elevação, o meu corpo espiritual, que é comandado pela minha casa mental, ele começa também a se equilibrar. Desequilíbrios, distonias, centros energéticos em desequilíbrio, pela minha vontade, pelo meu esforço, começam a adentrar num patamar de harmonia. E se o meu corpo espiritual começa a se harmonizar, entendendo que ele está ligado molécula a molécula ao meu corpo físico, naturalmente a harmonia que eu como espírito transmito ao meu corpo espiritual, ela será transmitida também ao meu corpo físico. Então isso quer dizer, Adriano, que ninguém tem hora certa para morrer? Sim, ninguém tem hora certa para morrer. Nós recebemos fluido vital para vivermos por um período aproximado aqui na Terra. É igual o exemplo do carro 0 km que a gente deu lá atrás. Se eu pego o meu carro, coloco gasolina batizada, não faço manutenção, não troco óleo, não troco correia dentada, não cuido dos pneus e muito menos troco e fico andando com o pneu careca, esse carro tende a quebrar ou a gerar um acidente que pode ser até fatal com muito menos tempo do que aquele carro que eu cuido, dou manutenção, ando dentro das faixas de limite de velocidade, respeito as regras de trânsito. Ele vai ter uma sobrevida maior. Então nós temos fluido vital para vivermos aproximadamente 70, 80, 90 anos, alguns 50, 40, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório. Mas pode ser que com esse zelo, com esse cuidado, eu consiga aí uma moratória energética de mais 5, 10 anos do que aquilo que foi planejado. E o meu mentor vai ficar feliz da vida. Porque nós vamos ter 5, 10 anos para vivenciarmos mais experiências, para aprendermos, para trabalharmos, para iniciarmos o processo da caridade que é tão importante para nós. Porque fora da caridade não há salvação. E isso nos leva a uma conscientização da responsabilidade que cabe a cada um de nós. Porque se o nosso pensamento emite a energia, e energia é matéria, essa energia, se ela estiver em desequilíbrio por conta da minha tristeza, da minha melancolia, que pode me levar a uma depressão, ela pode paralisar esses recursos instintivos que eu trago comigo para preservar o meu corpo. E a minha vontade pode ser, pelo meu desequilíbrio, maior do que os recursos de proteção que dispõe o meu corpo, ao ponto de eu pensar em tirar a minha própria vida. E sair daqui de forma precipitada, quebrando todo esse processo de aprendizado e de orientação no sentido de que devemos cuidar, preservar e proteger esse corpo, porque ele, nesse momento, é o nosso instrumento de progresso. E isso tem acontecido com muita constância. Dados científicos nos mostram hoje que o Brasil, para a gente ter uma ideia, ele é o país em que nesse momento há um número maior de pessoas ansiosas. No mundo inteiro, a ansiedade ela está tomando conta, mas no Brasil ela se acentua. Nós temos no Brasil cerca de 57% das pessoas com depressão nesse momento. E no campo da ansiedade, 63%, mais da metade da população ansiosa. E quase metade da população está com depressão.
E se a gente não estuda isso aqui, compreende a dinâmica da vida e a nossa responsabilidade para cuidarmos do nosso corpo, para ficarmos aqui até quando Deus permitir, e se eu não acredito na imortalidade da alma, se eu não acredito que a vida continua e que o que morre é o meu corpo porque eu sou imortal, na hora que eu estiver passando por uma pandemia, na hora que eu estiver em isolamento social, na hora que eu estiver passando por uma crise financeira, por uma crise familiar, por uma crise existencial, vai ser muito fácil eu gerar essa energia desequilibrante que vai impedir que o meu instinto fale mais alto. E muitas vezes eu vou pensar em acabar com a minha vida como se eu pudesse fazer. Eu acabo com a vida do corpo, mas não acabo com a minha vida porque eu sou um espírito imortal. O Deus que me criou, Ele não ensinou nenhum espírito a descriar. Nós somos imortais. Nós, como essência espiritual, o meu corpo morre, se desagrega molécula por molécula, volta à natureza, vai permitir que novos corpos sejam construídos com essas células que hoje compõem o meu corpo. É uma reciclagem constante, demonstrando a necessidade de vida e não a busca pela morte. Então, Kardec, na segunda parte desse estudo, vem trazer para a gente os meios de conservação e fazer com que a gente reflita. Porque Deus cria o planeta, no nosso caso, Jesus recebeu essa permissão, e o nosso planeta tem todos os recursos apropriados para a manutenção da vida de que cada um de nós necessita. Mas por que tanta fome? Por que tanta miséria? Por que tanta dificuldade? E os espíritos superiores, trabalhando em conjunto com Allan Kardec, vêm demonstrar para a gente que muitas vezes sofremos porque buscamos o supérfluo. Eu não estou satisfeito com o meu celular. O meu celular está bonzinho, o meu celular supre as minhas necessidades, mas ele já tem 2 anos. E de 6 em 6 meses, eles estão colocando um celular novo, um modelo novo. E aí eu já não estou satisfeito porque o meu já está ficando ultrapassado, já está ficando velho. Antigamente, celular ele era desse tamanho, ficava na cintura, parecia uma arma. O pessoal novo não sabe nem do que eu estou falando. Século passado, né? E a gente se sentia maravilhoso com aquele celular desse tamanho na cintura pendurado. Era caro para fazer uma ligação. E só fazia ligação. Hoje ele tem 3 câmeras, tem isso, é um computador. Mas se o meu telefone está bom ainda, por que eu vou pensar em gastar mais dinheiro nesse momento? E aí eles dizem, a gente sofre porque a gente se preocupa com o supérfluo. Porque se todos estivessem vivendo com o necessário, e o exemplo que eles vão dar para a gente entender é o do árabe, que vive no deserto. E só de pensar no deserto, a gente já vai pensar em escassez de água. E ele consegue viver, mesmo com pouca água. Ele tem a sua tenda, e dentro da tenda dele tem tapete, tem conforto. Tem comida, não falta nada para ele. E a gente muitas vezes se desespera, porque apesar do celular bom, o nosso vizinho está com o celular melhor do que o nosso. E aí eu vou me endividar, né? No meu caso eu vou fazer aquele parcelamento de 500 vezes, com juros hoje, não tem mais sem juros, para conseguir aquele celular. E isso pode desequilibrar o meu orçamento financeiro. Quando eles nos convidam a sermos prudentes, e a prudência passa pela previdência. A coisa é muito bonita, pessoal, porque por mais que o tempo passe, o que eles afirmaram para Allan Kardec continua super atual. Aí Kardec vai questionar, tranquilo, a gente muitas vezes passa por dificuldade pela nossa própria vontade, mas tem gente que está passando fome, mesmo com um monte de recurso em volta. E eles vão dizer assim, Kardec, pensa no seguinte, de repente essa pessoa abusou da riqueza na encarnação passada e ela mesmo pediu para passar por essa prova. E se é uma prova para ela, é necessário que ela tenha paciência e resignação. Mas quantos de nós passamos por dificuldades porque buscamos esse supérfluo e acabamos saindo do nosso campo de conformação
e não queremos trabalhar naquilo que nós podemos. Eu quero ser artista, eu quero ser ator de cinema. Corpo desse bonito, com esse nariz afilado, ia dar um perfil maravilhoso. E aí, sendo mau ator, eu não vou conseguir ganhar os recursos para sobreviver. Quando eu poderia ser um bom vendedor, um bom motorista, e teria o pão de cada dia, mas eu tenho vergonha de ser motorista, eu tenho vergonha de ser vendedor. Eu só penso pela minha vaidade em coisas grandiosas que nem sempre cabem no nosso planejamento. E às vezes o recurso está ali do meu lado, mas eu sinto vergonha de me utilizar daquele meio de trabalho honesto para angariar o recurso que eu preciso. E como eu sinto vergonha, eu passo por dificuldade, porque eu não quero trabalhar naquilo, mas não encontro possibilidade de trabalho numa outra posição que eu gostaria de ter. E a competitividade faz com que hoje as qualificações profissionais elas estejam mudando com muita rapidez. Então, muitos empregos existem, mas muitas mãos de obra não estão qualificadas para assumir esses empregos, e nós precisamos visualizar isso. Se eu me amo e se eu preciso me conservar, eu preciso investir em mim. Não importa a minha idade, eu posso fazer um curso de requalificação, eu posso fazer uma especialização, eu posso buscar uma nova área, e de repente eu vou sair daquela dificuldade que eu tinha, apesar de todos esses recursos à minha disposição. É o que eles afirmam. Mas Kardec é mais incisivo, ele vai perguntar, mas espera aí, e se a pessoa está tentando de tudo, ela fez curso, ela mandou currículo, e ela não está conseguindo? Aí eles vão lembrar para Kardec, para nós, aí foi uma prova que ela pediu. Ela combinou com o seu anjo da guarda. E se é uma prova da qual ela tenta por todos os caminhos sair e não está conseguindo, é necessário que ela entre num processo de resignação. E, gente, é muito difícil, porque a gente lembra muito da prova da riqueza, porque a prova da riqueza vai me permitir os excessos os mais variados, e ela é muito fácil de cair, ao ponto de Jesus falar que seria difícil um rico entrar no reino dos céus, seria mais fácil, né, passar por um buraco de uma agulha ali. A gente sabe que é difícil passar por um buraco de agulha ou por um cabo, segundo a interpretação correta. Mas a prova da miséria também é muito difícil, porque é o momento em que eu não tenho que me revoltar, e eu me revolto. É o momento que eu tenho que aprender a confiar na providência divina e a vivenciar a experiência com resignação, e eu não fico resignado. E muitas vezes partimos, e é difícil, quem somos nós para julgar, mas pela fome, por verificarmos as dificuldades no lar, a gente parte para matar alguém para conseguir alguma coisa. E Kardec pergunta, mas espera aí, quem está passando fome e de repente tem que matar um homem para sobreviver, será que ele não vai ter essa dificuldade atenuada? E eles dizem não. Se ele planejou suportar aquilo, e se ele está pensando em matar, é porque ele não está compreendendo que aquela prova seria um elemento substancial para o seu progresso. E aí, ao invés de um crime de homicídio, haverá dois. O homicídio, o não matarás e o crime de lesa pátria. A subtração de patrimônio financeiro, o que vai ser classificado dentro do nosso Código Penal como latrocínio. Casos extremos em que eu vou estar na neve isolado, e aí eu olho para aquele cara que sobreviveu comigo na queda de um avião e falo, opa, ou ele ou eu, não tem comida, eu vou matar esse cara e vou comer a carne dele. E aí eles falam, muito melhor será que você não haja nesse sentido de subtrair a vida do teu irmão para angariar recursos materiais alheios, ou até mesmo para você, de uma forma carnívora, se alimentar dele. Vai ser mais nobre você aguardar com paciência, mesmo que seja para morrer. E quem é que diz que a gente vai morrer? Quem é que diz que no momento crucial em que eu acho que não tem mais jeito, vai passar um avião de salvamento?
Quem é que diz que naquele momento que eu faço uma oração desesperada e meu Deus fala, eu vou pegar uma arma e vou sair para roubar porque eu não aguento mais ver o meu filho chorando de fome, não vai chegar alguém com uma cesta básica? Às vezes não chega porque eu estou tão desesperado que eu não consigo pedir. E me esqueço que Jesus convidou, pedi e obtereis, buscai e achareis. O nosso irmão convidou a Casa Espírita, está aqui para nos auxiliar. Formamos cestas básicas, doamos para os nossos assistidos e assistidas, e eu que hoje consigo doar 1 quilo de arroz, eu preciso compreender que amanhã serei eu também, de repente, a necessitar de uma cesta básica. Então eu não faço por troca, mas eu faço por consciência de responsabilidade. Porque se eu conseguir doar essa cesta básica para o meu irmão hoje, para a minha irmã que precisa, talvez ele não precise pegar em arma, talvez ele não se desespere, talvez ele não cometa esse crime duplo de homicídio de lesa pátria, que os Espíritos pedem para que nós não façamos. Então que fique para cada um de nós o convite amoroso de Jesus, dos Espíritos superiores e de Allan Kardec. Amemos a vida, respeitemos os recursos materiais, busquemos o necessário, cada um com a sua prova, ajudemo-nos uns aos outros, mas visualizemos sempre o nosso corpo físico como um templo sagrado, que Deus permitiu que todos nós tivéssemos por acréscimo de misericórdia, para que possamos aprender a evoluir. E que cabe a cada um de nós cuidarmos desse corpo com zelo, com amor e com carinho. Não com excesso, não com vaidade, mas entender que esse é o nosso instrumento. E que esse instrumento sirva de crescimento para cada um de vocês que estão aqui, para cada um dos nossos irmãos que nos assistem pela internet. Muita luz, muita paz e muito obrigado. Muito bom, né? Aqui vermos, ouvir o irmão, que na simplicidade, na clareza, traz seus conhecimentos para cada um de nós. Agradecemos nosso irmão, trazer assim os seus conhecimentos, as suas pesquisas para nós, e que Jesus o sempre auxilie e fortaleça no seu aprendizado. Haverá novos convites, certeza eu tenho, para que o irmão compareça e traga seus conhecimentos para cada um de nós. Assim, vamos passar agora pelo nosso segundo momento, que é a hora do passe. Pedimos aos nossos queridos médios que tomem as suas posições e que nós que vamos receber o passe, fechamos nossos olhos, buscamos o apoio aos nossos espíritos amigos, pedir a eles que nos fortaleça, nos oriente, para que nós possamos receber esses fluidos tão necessários para o nosso dia a dia, para que nós possamos estar sempre envolvido no amor do nosso querido Mestre Jesus. Olhando sempre os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais, olhando a Jesus e vamos falar assim: querido benfeitores da nossa casa, do SEAP, pedimos que fortaleça cada um de nós, para que nós nos mantenhamos receptivos a receber esses fluidos curadores tão necessários a cada um de nós. Pedimos aos benfeitores que fortaleça e oriente a todos nós, para que nós possamos estar vibrando na recepção desses fluidos. Agradecemos também a Jesus, a Deus nosso Pai, por estar nos envolvendo nesse amor imenso que tenhamos certeza eles têm para cada um de nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Somos diariamente tentados, como nosso Mestre Jesus sempre o foi. Mas por ser um espírito de luz, um espírito elevado, um espírito puro, sempre soube transmitir as mensagens do Pai. Os fariseus tentaram Jesus quando lhes perguntaram a Jesus
sobre os impostos. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se paga o tributo. Então, tendo sido apresentado, Jesus pergunta: de quem é a imagem e esta inscrição? E eles responderam: é de César. Então Jesus lhes falou: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus, com a lei do amor, ele resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Nós temos o maior mandamento, que é fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera com que se calassem, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor e a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis que o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, é necessário que nós tenhamos dentro dos nossos corações o amor. Diariamente somos tentados. Se permanecermos em casa, somos tentados ao ligarmos uma TV e diariamente estarmos sendo informados das tragédias, dos dissabores que o próprio homem causa. É necessário que nós estejamos preparados, estejamos firmes no nosso propósito, o propósito do amor. Nós somos os trabalhadores de última hora e precisamos atender a essa necessidade, que é nossa necessidade para a nossa evolução espiritual. Amar a Deus sobre todas as coisas é estar em paz, é ter a certeza do nosso progresso espiritual. Quando virmos um irmão na rua, moradores de rua, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nos presídios, não devemos vê-los como pessoas ignorantes, ou não podemos ignorá-los. Eles são irmãos, eles são como nós. Estamos aqui de passagem, e a verdadeira vida é a vida espiritual. Que possamos ter paz, amor no coração, para que nós possamos seguir a nossa vida com toda a tranquilidade. Paz a todos. Voltamos a lembrar que, caso alguém queira atendimento fraterno, é só permanecer sentado em seus lugares.
que um dos nossos irmãos comparecerá para conversar com vocês. Assim sendo, vamos para o encerramento, mantendo a nossa mente voltada para os benfeitores espirituais da nossa casa, nosso querido irmão Otílio Panfiro, doutor Hermo, os quais são incansáveis em nos orientar, nos coordenar, para que nós possamos cada vez mais procurar uma casa dessa, onde aqui nós recebemos os conselhos necessários para o nosso fortalecimento no nosso dia a dia. Agradecemos nossos guias espirituais por mais uma vez conseguirem trazer a nós aqui para buscarmos essas orientações simples e objetivas, a qual nós usaremos no nosso dia a dia. Agradecemos a Jesus pelo apoio que dá a cada um de nós, nos envolvendo e nos orientando nesse amor imenso que o Pai tem para nós. Assim sendo, pedimos a Deus, nosso Pai, a orientação, o fortalecimento e a permissão para darmos encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Fique conosco, querido Pai, e nos oriente durante o final de semana, durante a semana, e que também fortaleça todos os pais e os pães, para que eles possam cada vez mais se chegarem junto àqueles nossos queridos irmãos que estão sob a sua tutela para o seu aprimoramento aqui nesse planeta que nos acolhe. Graças a Deus.